E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu acho que uma das perguntas que eu mais recebo, tanto na caixinha do Instagram, ou quanto pelo Twitter, ou às vezes até mesmo aqui no YouTube, é sobre as condições de trabalho na China, sobre trabalho escravo na China, se isso ainda existe, se ainda é comum. E eu acho que é bom a gente falar um pouco sobre isso, porque ainda existe muita mentira sobre esse assunto, inclusive de gente que mora na China, o que me surpreende bastante. A China tem uma legislação trabalhista que cobre muita coisa. Ainda é uma legislação trabalhista que não é tão abrangente quanto a do Brasil. E aí eu sei que vai ter gente que vai vir falar que no governo Temer muita coisa piorou, que o governo retirou muitos direitos, mas assim, no Brasil ainda existem mais direitos trabalhistas do que na China. Pode surpreender muita gente que considera a China um país comunista, que não é, assim como membros do Partido Comunista já me falaram que não é, que é um socialismo em andamento. Para mim é um problema entender como que isso aqui é uma ditadura do proletariado. E eu explico por quê. A grande maioria das fábricas da China ainda operam em ritmos aí de 12 horas por turno, 2 turnos por dia, 6 a 7 dias por semana. A nossa empresa, existe uma exigência de que os operadores têm que descansar 4 dias por mês, pelo menos, no mínimo. E a gente se esforça muito para que isso aconteça. Mas de qualquer forma, ainda é muito puxado 12 horas por dia. E qual que é o problema disso para a empresa, por exemplo? É uma redução da produtividade, porque quem que aguenta trabalhar 12 horas por dia com sensação térmica de 50 graus? Porque a gente tem que lembrar que fábricas normalmente não tem refrigeração, né? Não tem ar-condicionado. É só ventilador e continua sendo calor dentro da fábrica. A não ser que seja aí fábrica de comida, fábrica de eletrônicos, né? Alguns produtos específicos. Mas fábricas pesadas, de modo geral, não tem ar-condicionado, porque é um custo muito alto. Além da queda da produtividade, porque depois de certas horas trabalhando o operador já está cansado, tem perda de qualidade, porque as pessoas estão muito cansadas e elas vão cometer erros. Então muita empresa não quantifica essas perdas para comparar se vale a pena ter 3 turnos de 8 horas, como é normal no Brasil, ou 2 turnos só de 12 horas. Sem revezamento, só reveza, eu ia falar sem revezamento, mas na verdade reveza só o dia e a noite, né? No Brasil existem empresas que têm turno de 12 horas, mas trabalham 4 dias por semana, que era o meu caso, né? Eu era um operador, e a gente tinha 4 times que se revezavam. Para mim, isso é muito problemático, óbvio, pelo ponto de vista do trabalhador, porque eles mal têm tempo para viver, trabalhar 12 horas e descansar. Basicamente é isso. A gente para no meio do turno, principalmente no verão, para aí a cada 3 horas para eles poderem se hidratar. A gente compra as bebidas como se fosse Gatorade, só que são marcas chinesas, porque eles perdem muito, né? Muito líquido, muito eletrólito, então tem que repor. Mas é muito cansativo. Eu era operador, eu sei bem como é que é trabalhar 12 horas. Isso quer dizer que não existe lei trabalhista na China? Não. A legislação chinesa diz que deveriam ser 8 horas trabalhadas por dia, 5 dias por semana. O problema é que a lei aqui não especifica, não põe um limite na quantidade de horas extras. Aí o que acontece? Esses caras trabalham 8 horas por dia, as outras 4 horas são horas extras. E aí eles fazem bastante dinheiro. Porque essa é a ideia, né? Eles trabalham nesse volume também porque eles querem fazer dinheiro. Eu estava conversando com a minha diretora de RH aqui da fábrica, e ela comentou que se eles não fizerem isso, o povo vai para outras fábricas onde eles serão pagos para trabalhar 12 horas, porque eles querem fazer mais dinheiro. Existem fábricas na China já movendo para 8 horas, mudando para 8 horas por dia, 8 horas por turno, 3 turnos por dia, mas muita gente não quer isso porque há uma redução salarial.
porque obviamente as empresas não vão baixar a carga horária e manter o salário, né? Então muita gente quer continuar ainda trabalhando nesse ritmo. Mais uma coisa que está acontecendo aqui recentemente, que eles me falaram, é que o pessoal está indo embora por causa do calor. O aquecimento global já está aqui, né? Já é a realidade. As fábricas estão cada vez mais quentes e os operadores estão simplesmente indo embora procurando emprego em fábricas que tenham refrigeração, com ar-condicionado, como eu falei, fábricas de eletrônicos, alimentação, etc. Ou trabalho em shopping, como a gente está vendo aí agora, porque eles não querem mais passar calor. Existe também um adicional por conta do trabalho com altas temperaturas, nesse caso, né, mais de 30, 40 graus. Existe inclusive uma faixa de quanto a empresa tem que pagar, né, se acima de 25 graus, acima de 30 graus, acima de 35, etc. Isso tudo está em lei. Uma outra coisa que existe, que varia de acordo com a província, é a licença maternidade. A minha assistente teve uma menina o ano passado e ela ficou 178 dias de licença maternidade. Ela falou que essa licença é para parto normal. E eu esqueci de perguntar se cesárea tem diferença. É a dúvida que eu tenho que tirar ainda. Mas, de qualquer forma, existe uma legislação, existe uma licença maternidade. Além da licença maternidade, todo dia ela sai 2 horas mais cedo para poder ficar com a filha dela, amamentar e etc, né? E ela tem um tempo, por lei também, por dia, eu não me lembro agora se são 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, para ela retirar leite. E ela tem a bombinha dela lá, ela para 15 minutos, vai ali no banheiro, tira leite, né, guarda, coloca na geladeira para levar para a filha dela depois. E tudo isso está em lei. Então, sim, existe isso na China. Além disso, existe férias obrigatórias na China. A legislação diz que são no mínimo 7 dias por ano, que eu acho muito pouco. E esses dias são 7 dias por ano. E a cada ano trabalhado é adicionado um ano a mais nas férias até que complete 15 dias. Então a pessoa começa com 7 dias, se ela trabalhar 7 anos na empresa, ela vai ter 14 dias no total. Isso é o mandatório da lei. Eu, por exemplo, tenho 20 dias de férias, porque eu tinha mais poder de barganha quando eu negociei com a empresa. Infelizmente aqui muita coisa na China ainda é negociada com o patrão. São 7 dias do governo e os outros 13 são que a empresa me deu. E inclusive eu posso mover alguns desses dias para o ano seguinte. Por exemplo, esse ano, se eu não conseguir tirar todos os dias de férias, por um motivo que seja, eu posso usar esses dias no ano seguinte. Eu não sei se aqui dá para vender férias. Eu acho que no fim ninguém faz isso, até porque as pessoas têm poucos dias de férias e a gente acaba viajando bastante. Mas é que eu posso usar só um dia de férias se eu quiser. Por exemplo, eu posso pegar uma sexta-feira de férias e juntar com o fim de semana, ou quinta e sexta, juntar com o fim de semana e viajar, por exemplo, para algum lugar próximo. Eu posso usar todos ao mesmo tempo. Isso tudo depende de negociação com a empresa, como é no Brasil, né? A gente não pode simplesmente tirar os 30 dias de férias no Brasil sem discutir com a empresa, sem conversar antes. E aqui é parecido. Eu só acho que deveria haver mais férias. E é interessante, porque assim, eu sou só um montador de máquina de lavar roupa, como eu falo isso no Instagram e no Twitter, né? Porque tem um professor que mora em Shanghai, um brasileiro que trabalha lá há 15 anos, e ele falou que a China simplesmente não tem leis trabalhistas. O que é uma mentira muito grande, porque a gente tem contrato de trabalho, a gente tem legislação, inclusive de segurança, para usar protetor auricular, usar sapato de proteção, tudo isso tem legislação. Primeiro dia de trabalho, você assina contrato, e aí tem lá especificado todas as obrigações do funcionário, obrigações da empresa, e a gente recebe um manual
também com as instruções, o que o trabalhador pode fazer, o que não pode, o que a empresa concede. Todas as empresas que eu trabalhei aqui, maiores e mais estruturadas, são assim. Eu trabalhei numa fábrica muito pequena, né, o meu primeiro emprego na China, que não tinha nada disso, mas porque eles eram muito pequenos. Mas sim, existe trabalho com legislação, com lei trabalhista, seguindo certinho, segurança, etc. na China. Isso existe e isso é comum. Agora, voltando ao ponto do ainda existe trabalho escravo na China, eu não sei dizer. Eu nunca vi. Eu já passei por muita fábrica aqui. Eu moro na Ásia há quase 7 anos, só na China há 4 anos. E eu, sinceramente, eu acho que não tem mais. Porque é muito fácil para um operador mudar de uma fábrica para outra. É muito fácil ele sair de uma situação onde ele não está bem e simplesmente ir para uma fábrica melhor. Então, eu acredito que essa fase da China de trabalhos onde as pessoas ganhavam muito, muito pouco em fábricas já acabou. Hoje o custo da China é 2 vezes maior que o Vietnã e a Tailândia. Tem muita empresa se mudando para lá. Então, gente, não acreditem em pessoas que falam que existe ainda trabalho, tudo na China é trabalho escravo, que as pessoas não têm direito, etc. Porque sim, elas têm. Eu trabalho na China há 4 anos e eu sei os meus direitos. Inclusive, não sei todos porque eu não sei falar chinês. Os chineses sabem mais ainda do que eu, né? E esse vídeo é pra galera que enche o meu saco, que fala que eu tinha que fazer um vídeo no estilo do Baca. E tá aí o vídeo do estilo do Baca. Se vocês não compartilhar isso aí e não der view bom, nunca mais, porque dá bastante trabalho fazer esse tipo de vídeo. É muito melhor já sair falando e gravando. Beleza, galera? Então espalhe esse vídeo para aqueles tiozão que diz que na China só tem trabalho escravo.